Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você agora. A gente está saindo para ir no Monte Carmelo, o lugar onde o profeta Elias lutou contra os falsos profetas de Baal e os matou junto de um ribeiro ao pé do monte, o ribeiro chamado Quizon. Eu quero convidar você a fazer essa jornada conosco a partir de agora. Vamos lá! Irmãos, que alegria nós estarmos aqui no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é uma cordilheira que vem desde Haifa até aqui. É uma cordilheira com 8 quilômetros de largura e mais de 20 quilômetros de comprimento. Então, é uma montanha muito alta, uma montanha muito grande, e ela tem pelo menos 3 picos. Um desses picos é onde a cidade de Haifa está. Depois tem o segundo pico e o terceiro pico, que é esse, que nós afirmamos que foi aqui que Elias travou a sua batalha contra os profetas de Baal. E por que nós sabemos que foi aqui nesse lugar? Porque a palavra de Deus nos dá algumas informações geográficas, como nós podemos encontrar em 1 Reis, capítulo 18, versículo 40, que nos diz que Elias orou, desceu fogo do céu e ele prendeu os profetas de Baal e levou até o ribeiro de Quizon, para que eles fossem mortos ao fio da espada. E o ribeiro de Quizon está ali embaixo, junto daquela pista ali embaixo. Então essa aqui, em toda a cordilheira do Carmelo, esse aqui é o único pico que se aproxima do ribeiro de Quizon, como a palavra de Deus nos diz. Então nós podemos entender com isso que esse é o local. Só que mais importante do que saber onde é o local é entender o que Deus fez nesse lugar. Veja, quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida junto com Josué, eles se depararam com os cananeus ou cananitas, que adoravam diversas divindades, entre elas uma divindade chamada Baal. Baal quer dizer Senhor. E essa divindade foi extinta, eles adoravam um Deus único e verdadeiro, os hebreus. E depois de um tempo, o povo de Deus começa a se corromper outra vez. E o rei Acabe, movido por sua esposa Jezabel, se deixa levar agora pela adoração de novo a essa falsa divindade, Baal. E reuniu um culto com mais de 400 profetas. Jezabel havia mandado matar os profetas de Israel. E agora o profeta Elias, achando que era o único profeta que restava, vem travar essa batalha, travar essa luta nesse lugar. E é aqui que Elias ora e não chove, e depois ele ora e volta a chover. É aqui que Elias ora e desce fogo do céu. Essa batalha com os 400 profetas de Baal foi proposta pelo próprio Elias. Elias, então, os desafia para provar quem é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal vieram aqui e começaram a clamar ao seu Deus e nada de seu Deus responder. E eles gritavam mais alto e Elias zombava. Elias usava de um artifício que muitas vezes é válido, que é o artifício da ironia. E Elias ficava dizendo, olha, fala mais alto, pode ser que o teu Deus esteja dormindo e não esteja ouvindo. Chama, pode ser que ele tenha saído. E Elias zombava dizendo, olha,
chama, pode ser que ele tenha ido no banheiro, né? Pode ser que ele tenha alguma necessidade fisiológica e tenha ido lá e não esteja ouvindo. E foi assim boa parte do dia, Elias falando e desafiando os profetas de Baal nessa batalha, nessa luta que foi travada aqui, neste lugar. E depois de um certo tempo, Elias diz, olha, para com isso, agora chegou a minha vez. Agora eu vou clamar a Deus e vocês vão ver quem é o Deus verdadeiro. E Elias então manda trazer o sacrifício e coloca em cima do altar. E Elias manda encharcar o altar com água e manda colocar mais água no altar e mais água e mais água. E o altar fica encharcado e agora Elias ora. E quando Elias ora, Deus faz fogo cair do céu e consome todo o seu sacrifício e consome toda a sua oferta que naquele momento era apresentada ao Senhor. Então, nesse lugar, as pessoas puderam ver quem é o Deus verdadeiro. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que enviou seu Filho unigênito para que fosse o verdadeiro sacrifício em nosso lugar. E Elias então ora a Deus, Deus responde e agora ele manda reunir os profetas de Baal e levar para o ribeiro de Quizon para que fossem mortos ao fio da espada. Nós temos aqui o resumo do Evangelho. Tantas pessoas servindo a falsos deuses nesse mundo, buscando os seus próprios interesses, cada um seguindo o seu próprio caminho, adorando os deuses que lhes agradam. E de repente, Deus envia um mensageiro para pregar o Evangelho, para pregar a verdade de que Deus é quem é aquele que envia o sacrifício, o Cordeiro de Deus que é sacrificado. E agora vem esse sacrifício de Elias que tipifica Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, o único sacrifício que Deus aceita, Deus o Pai. E o juízo de Deus, o fogo, desce sobre o Cordeiro para consumir, assim como a ira do Pai desce sobre Jesus Cristo em nosso lugar. Isaías 53 nos diz isso, que agradou ao Pai moê-lo. Então ele é o sacrifício. Deus derrama o juízo sobre Cristo em nosso lugar. E agora nós temos o altar, nós temos o Cordeiro, nós temos o juízo de Deus, nós temos o sacrifício, nós temos o Evangelho pregado através de toda essa história e o juízo de Deus que é derramado sobre todo aquele que não se rende, todo aquele que não se encurva a esse verdadeiro sacrifício. Então nós não temos aqui apenas um ato histórico do Antigo Testamento. Nós não temos aqui apenas algo que fez parte da vida de um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Elias. Nós temos aqui a mensagem do Evangelho, tipificada, simbolizada nessa passagem que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 18. Fique com essa mensagem, fique com as imagens desse lugar belíssimo. Que Deus te abençoe, receba um grande abraço. Nós estamos no topo do Monte Carmelo. Daqui de cima dá para você ver boa parte de Israel. Você sabe, Israel é um país pequenininho. Ele comparado ao tamanho do estado de Sergipe no Brasil. Então daqui você vê boa parte da Galileia,
num dia de sol claro, como hoje, você tem uma vista belíssima do país. Para você ter uma ideia, nessa direção está o Líbano, para aqui o Monte Hermon, nessa direção o Beit Shearim e também o rio Kizon, que é citado em 1 Reis, capítulo 18, a passagem que Elias manda matar, ele mata os profetas de Baal. Para aqui você tem o Monte Tabor e também a cidade de Nazaré. Você lembra de Nazaré, né? A cidade onde Jesus Cristo viveu a sua infância, sua adolescência e juventude. E o Monte Tabor, que é o monte citado em Mateus capítulo 17, onde Jesus Cristo mostra para os discípulos a sua imagem como Deus glorificado, a passagem da transfiguração, no Monte Tabor. Nessa direção, a colina ou o Monte de Moré, para ali você tem o Monte Gilboa e nessa direção você tem Meguido, famosa Meguido, citada no Apocalipse, de onde vem a palavra Ahar Megiddo, né? Quer dizer, a montanha de Meguido. E aqui nós temos o vale, o famoso, tão conhecido, Vale do Armagedon. Atrás de mim, nessa direção, você tem Jerusalém, Judéia, Samaria. Por trás daquelas colinas, essas montanhas lá atrás, você tem a cidade de Jerusalém e ali começa a parte desértica de Israel. Nessa direção aqui, você tem toda a cordilheira do Monte Carmelo. Lembre-se que eu falei no outro vídeo, agora há pouco, que o Monte Carmelo é uma cordilheira composta de 3 picos. Um pico é a cidade de Haifa, tem o segundo e o terceiro pico, que é esse, onde Elias orou e desceu fogo do céu. Nessa direção você tem o mar Mediterrâneo, para ali Cesareia Marítima e nessa direção você tem Netânia e também Tel Aviv. Então aqui é um local estratégico. Por isso que Acabe e a sua esposa Jezabel, a famigerada Jezabel, escolheram esse lugar para que os profetas de Baal estivessem aqui fazendo sacrifícios. Eles queriam algo que chamasse a atenção, um local estratégico. É como se eles estivessem dedicando toda a terra de Israel a esse falso Deus, a essas falsas divindades. E é exatamente aqui nesse lugar, se eles queriam um destaque, realmente o destaque aconteceu. Só que o destaque não foi dado para Baal, o destaque foi dado para Deus, o verdadeiro Senhor, Ele que é o verdadeiro Deus. Então esse local ainda hoje é lembrado não pelo sacrifício que era feito, ou os sacrifícios que eram feitos a Baal, mas pela ação de Deus, que nesse céu fez fogo descer e consumir toda a oferta e o sacrifício do profeta Elias. Exatamente aqui, gente, nesse lugar. Deus te abençoe, fique com as imagens belíssimas desse lugar lindíssimo. Gente, nós agora estamos descendo o Monte Carmelo por um lugar que os turistas não descem. A gente pegou uma estrada de chão
tentando refazer mais ou menos a rota que o profeta Elias fez com os sacerdotes de Baal para matá-los junto do ribeiro do Quizon. Então veja lá em cima, onde a gente estava agora há pouco, né, o topo do Monte Carmelo. Então acompanhe a gente nessa descida, em mais essa aventura. Vamos lá!